Aleluia, bom dia. Aleluia, Senhor, diante de todas as coisas, Papai, abençoa as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais este dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Que a tua bênção seja sobre nós, Senhor amado, nos curando, nos restaurando, transformando, Senhor amado, que o Senhor possa ter vidas frutíferas, mulheres frutíferas, famílias frutíferas. Bom dia, mãe, tudo bom? Bom dia, Rosana, Deus abençoe a sua vida, aleluia, sejam bem-vindas, glória a Deus. Vamos colocar um louvor aqui para nós, aleluia, para nós entrando na presença do Senhor, já nos colocando diante do Senhor já nessa manhã, aleluia. Bom dia, Marlene, seja bem-vinda, lindeza, aleluia. Você não tem glória a Deus. Assim pra acertar. Pense bem. Aleluia. Olha agora no espelho, não se deixe enganar. Bom dia, Cíntia. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. A essência do Pai é sua escolha de qualquer ser. Bom dia, pastora Meire. Seja bem-vinda. Bom dia, Virgínia. Seja bem-vinda. Da beira do caminho com vocês aqui, meninas. As crianças, Cíntia. Pedra, ela cresce logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Glória a Deus. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não norte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Tata, seja bem-vinda, Maria. A semente lançada à beira do caminho com a ave se foi no coração. Feito pedra, ela desce logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Essa certeza no seu coração, amada. Aleluia. Perspectiva em você. Isso é caminho não morte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por você. Glória a Deus. Isso morreu por mim, por você, aleluia. Somos mais que vencedoras nele, aleluia. Creia nessa verdade. Vejo o dia que Deus fez. Glória a Deus. Se cair, levante, vai e tente outra vez. Como uma rosa. Chama as amigas, vai mandando aviãozinho aí, manda convite pelo WhatsApp, manda convite pelo Instagram. Bom dia, Selminha. Chama as amadas aí do Senhor. Aleluia. Bom dia, Angelina. Deus abençoe, seja bem-vinda. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não norte. Nunca foi sorte sobreviver. Glória a Deus. Quando a certeza era só morte, a cruz virou passaporte. Cristo morreu por Glória a Deus. você. Aleluia. Deus lindo, né, amadas? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Cada manhã é uma oportunidade que o Senhor dá para mim e para você.
para crescermos em fé, para crescermos na graça, como uma oportunidade de permanecer fiel aos seus planos, à sua vontade e à sua palavra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje de manhã, sobre fidelidade. Aleluia! O que é fidelidade para você? Aleluia! Coloca aí, quiser comentar, vai comentando, participe. Aleluia! Isso aí, Angelina, Jesus é a razão do Natal. Ele é o verdadeiro motivo, né? Do Natal, e ele é todos os dias, não é só uma vez por ano. Ele é a razão, né, de tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, né? E por ele ser essa razão, né, que a gente precisa aprender o conceito, o princípio, melhor, né, de fidelidade, aleluia, né? Precisamos ter esta virtude de Deus, né, em prática na nossa vida, essa virtude que é do Espírito Santo, que ele também compartilhou conosco, amém? Então precisamos também aprender, escolher, decidir, né, exercer esta virtude na nossa vida e que ela venha crescer a cada dia na nossa vida. Então vamos falar aí um pouquinho de fidelidade, né? O que é fidelidade, né? Nós vamos ver que algumas versões bíblicas falam fidelidade, outras falam fé, né? Quando fala desta virtude do Espírito, mas as duas estão corretas, porque as duas, a origem é na mesma palavra, né? A mesma palavra no grego, ok? Né? No grego, a origem dessa palavra significa essas duas coisas, fidelidade e fé. E a gente vai entender que elas são a mesma coisa, uma só. Amém? Fidelidade e fé é a mesma coisa, né? Porque a fidelidade, a fé é o amor confiando, né? É a virtude do amor, do fruto do amor confiando. Então, tanto fé quanto fidelidade tem a ver com confiança. Bom dia, Pascoff, seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem estiver aí, esteja conosco. Deus abençoe a sua vida e seu dia. Rafa, você tá aí com a tia Virgínia? Um beijo, meu amor. Fica com Deus, a tia tá com saudades, viu, Rafa? Um beijo, minha querida. Coisa linda. A Rafa é uma princesa muito querida, muito amada. Para quem não conhece, é sobrinha da Virgínia, amém? Então, fidelidade e fé é o amor confiando. Então, fidelidade significa basicamente o quê? Lealdade, né? É uma atitude, é uma característica de quem é fiel, de quem é confiável, né? A gente conhece alguns ditados que a gente fala assim, a pessoa é uma pessoa de fé, boto fé naquela pessoa, né? A gente conhece esse ditado. O que a gente tá dizendo quando a gente fala assim, eu ponho fé no fulano? Tô querendo dizer o quê? Que eu tô confiando que o fulano vai fazer alguma coisa, que o fulano vai fazer, que o fulano é ponta firme, que eu posso confiar nele, não é verdade? Ou então, quando a gente fala, né, nossa, o fulano agiu de má fé comigo, ou seja, ele quebrou a confiança que eu tinha depositado nele. Então, daí já vai dando pra gente ter uma noção na nossa vida prática que fé e fidelidade é uma coisa só, ok? Porque ambas expressam confiança em alguém, ok? Ou é a característica de uma pessoa que é confiável. Então, você vê que as duas é a mesma coisa. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda, Maria Fortes. Deus abençoe a sua vida e o seu dia. Então, fidelidade é a característica de uma pessoa que é confiável, ok? Então, e também, como se diz, eu coloco a minha confiança nessa pessoa. Bom dia, minha pastora Renata, seja bem-vinda, bem? Então, para vocês que tá chegando agora, que tá entrando, bom dia, Silvaninha, Deus abençoe sua vida. Então, nós estamos hoje aqui falando de fidelidade, né? A 7ª característica da virtude do fruto do Espírito, amém? Então, fidelidade, ela tem a ver com fé, é a mesma coisa. É a confiança depositada em alguém, ok? Ou a característica desta pessoa é uma pessoa confiável, ok? Então, se a gente olhar lá na Isaías, a gente fala assim, por que
fé e confiança. Lembra que eu falei da raiz, da origem da palavra no grego? A origem dessa palavra no grego é pistis. Olha o que significa. Indica tanto a confiança que se deposita em alguém, como eu falei agora, quanto a característica de alguém que é digno de confiança. No sentido bíblico, tá? É a garantia, a certeza que Deus é confiável. E é o que gera a nossa fé nele. Ok? Quando a gente lê lá em Hebreus 11, no versículo 1, que fala que fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo, ok? Então, aqui na origem do grego tá falando que dá confiança também em Deus. Deus, ele é totalmente digno de confiança. Deus é totalmente digno de fé. E é essa nossa confiança em Deus que gera a nossa fé. Então, fé e fidelidade caminham junto, amém? O que é o oposto da fidelidade? Né? E a gente vai falar também um pouquinho disso. É o quê? Seria o quê? A traição. E como traição dói, como traição machuca, né? Ninguém gosta de ser traído. Porque e quando a gente é traído, qual é o resultado? A perda da confiança, né? É o primeiro, é instantâneo. Quando uma pessoa trai a sua amizade, ou algo que você disse, ok? Ou num relacionamento afetivo, um esposo, né? Ou o marido, ou a esposa, trai a confiança do marido, né? Ou da esposa, né? Seja por um adultério, ok? Seja também por uma pornografia, porque pornografia é adultério. Ok? Infelizmente, nos dias de hoje, muitos casais têm trazido esse estímulo para dentro do seu casamento, mas eu vou falar para você, é um estímulo de maldição e de desgraça. É um estímulo para o divórcio e não para a união do casal. É traição, porque a palavra fala que se a gente cobiçou e a gente desejou alguém em pensamento, a gente já cometeu adultério. Então, esse é o tipo de coisa que não pode fazer parte da vida daquele que tem o fruto do Espírito dentro de você. Porque é traição diante de Deus e traição com o meu cônjuge. Então, existem muitas maneiras de quebrar a nossa fidelidade. Então, o oposto da fidelidade seria a traição. E traição, ela dói, ela machuca, ela causa feridas e ela causa marcas, amém? Na nossa vida, onde só Cristo pode curar e restaurar. E o Senhor nos chamou para ser fiel, como Ele tem sido fiel às nossas vidas. Deus é totalmente digno de confiança, o que significa que não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo, eu posso confiar em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu confio que Deus está cuidando de mim, que Deus está cuidando da minha família, independente das circunstâncias. Deus é digno de total confiança. Então, a fidelidade e a fé é um dom dado por Deus, é algo que vem de Deus para a nossa vida. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos estas características, né, do Senhor na nossa vida, que é a fidelidade, que é a fé no nosso coração. Para o quê? Para permanecer. Porque fidelidade também tem a ver com constância, com firmeza, com perseverar, com permanecer. Amém? Então, por que o Senhor gera essa fé no nosso coração? Para que a gente permaneça fiel. Amém? Porque Deus é fiel, independente das circunstâncias, independente até da nossa infidelidade. Deus não muda a sua característica, Deus é imutável. Ele continua sendo fiel, Ele nunca nos abandona, mesmo que a gente seja infiel. Mesmo que muitas vezes nós o abandonemos, Deus continua amando, continua de braços abertos para nós, esperando que a gente vá na direção dele. Aleluia! Ele está sempre de braços abertos para nós, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. Deus permanece fiel para conosco. E Ele deseja, lembra que eu falei? Que o fruto do Espírito é uma semente que Deus plantou em nós, de algo que Ele quer colher de nós. Então, do mesmo jeito que o Senhor semeou fidelidade, fé ao nosso coração, Ele quer colher isso de mim e de você. Essa mesma fidelidade, Ele quer ver essa mesma característica em mim e em você. Então, viver pela fé, né, para aquilo que eu não vejo muitas vezes, é um desafio
da fidelidade. Não é verdade? É um desafio para a fidelidade, porque às vezes quando as coisas não saem como a gente esperava, ou como planejou, ou quando está demorando, a gente já quer muitas vezes voltar atrás. Quantos de nós começam um projeto e não segue adiante, ou porque está dando trabalho, ou porque está demorando muito? E você sabe por que isso acontece? Porque a gente vê o resultado final. Quando a gente sonha algo, quando a gente deseja algo, quando a gente projeta algo, a gente vê o resultado final. Mas a gente não costuma ver o caminho, o esforço e o tempo que muitas vezes vai levar para que esse resultado alcance a nossa vida, que a gente tenha esse resultado em nossas mãos. Tudo começa pequeno, é uma semente e leva tempo para crescer, para amadurecer, para frutificar. Só que muitas vezes a gente não quer esperar esse tempo e nessa espera muitas vezes a gente quebra a nossa fidelidade com Deus, ou então quebra a fidelidade com o próximo, né? Quando não vê uma mudança de repente que esperava ver, ou quando casa, né? A gente casa e de repente não é como a gente imaginava, ou quando tem filhos, os filhos também não é aquilo que a gente projetou, eles crescem e de repente não são aquilo que a gente projetou. E quando a gente tem filho, a gente sempre projeta que o nosso vai ser o mais doce, o mais bonzinho, o mais amoroso, o mais educado, o mais certinho, o mais honesto, o mais elogiado na escola, o mais inteligente, aquele que vai crescer, que vai fazer uma faculdade, que vai prosperar, que vai ser... Lógico, é bom a gente projetar coisas boas na nossa vida, na vida daqueles que amamos, principalmente na vida dos filhos, ok? Mas as pessoas, cada um tem a sua identidade, cada um fará as suas escolhas. Então a gente tem que, quando a gente projeta algo em alguém, a gente tem que esperar o tempo desse alguém e saber que ela tem uma opinião própria. Então, os filhos nem sempre vai corresponder àquilo que a gente projetou, né? E a gente faz o quê? Quando os filhos não correspondem àquilo que a gente projetou muitas vezes, né? Escolhe uma outra profissão que a gente esperava, porque tem muitos pais que têm essa mania de projetar nos filhos, né? A carreira que ele gostaria de ter tido, não teve, então, o meu filho vai fazer. Ou então, porque ele faz, se ele é médico, eu quero que o meu filho seja médico também. E aí o filho não quer ser médico, ele quer ser um artista, um exemplo. Então, a gente não deixa de amar esses filhos. A gente não deixa de cuidar desses filhos. A mesma coisa é Deus, né? Deus projetou os seus sonhos, os seus planos em nós e Ele não abre mão da nossa vida. Amém? Ele não abre mão das nossas vidas e Ele vai trabalhar todas as circunstâncias, o que for necessário para que a gente amadureça e a gente cresça e a gente caminhe nos planos que Ele tem para nós, né? Mas Deus é imutável. Agora, as pessoas mudam, os filhos não são como Deus, eles mudam, né? Então, nem sempre eles vão dar o resultado que a gente espera, mas a gente permanece fiel cuidando deles. Eu quero dar um exemplo de coisas que a gente abandona no meio do caminho. Um exemplo muito comum aqui para nós mulheres, pelo que eu vi, a maioria que tá aqui é tudo mulher, né? Dieta, né? Quando a gente se propõe a fazer uma dieta, aí a gente vê, né, a gente já projeta aquele corpo magro, aquele corpo da pessoa que fez academia, aquele corpo daquela pessoa que está acostumada a fazer uma corrida, né? Então a gente fala assim, bora que eu vou começar uma dieta. Então a gente já vê aquele produto final, aquele resultado. Só que leva tempo para chegar até ali, não é verdade? Demanda esforço, demanda renunciar a comer coisas que gostaria de comer, né? Sair de casa para ir lá fazer o exercício, para fazer a caminhada, demanda muito esforço, né? Então, às vezes, a gente passa uma semana, 15 dias na dieta, a gente vai lá, sobe na balança, não teve muito resultado, a gente já pensa em desistir, que a gente fala, vou voltar a comer o que eu queria, que não adianta, que não tem jeito. E logo a gente, né, abandona aquilo que a gente tinha projetado a fazer. A gente logo abandona o compromisso, porque ou tá demorando para ter resultado. Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então, com Deus, com a verdade de Deus, nós não podemos ser infiel com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus na nossa vida, né? Porque Deus não é como uma dieta, né? A palavra de Deus fala em Apocalipse 2,
isso, no Apocalipse 2, acho que versículo 10 fala que aquele que permanecer fiel até o fim, o Senhor tem uma recompensa, o Senhor tem uma coroa de vida. Então, o Senhor fala para aquele que permanecer fiel até o fim. Então, isso significa o quê? Compromisso. A gente precisa ter compromisso com Deus. A gente precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Então, fidelidade é um estilo de vida, é um modo de vida que agrada a Deus. Fé e fidelidade, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ser fiel, né, é uma característica daquele que confia em Deus, que permanece, que tem compromisso com Deus. E não é fácil ter compromisso com Deus com os dias que nós estamos vivendo. Não é verdade, meninas? Não é fácil, né? A gente é cercado o tempo todo de propostas do inimigo, de pessoas que influenciam a nossa vida, tá aí a juventude, né? Porque que é muito mais difícil, né? Os jovens, os adolescentes, às vezes, né, mesmo criado dentro da igreja, manter o seu compromisso de fidelidade com Deus. Porque eles estão numa fase de mudança muito grande na vida deles, e aí as influências acabam tendo um poder muito grande sobre eles, e aí a gente vê muitas vezes eles escorregando no compromisso com a palavra, com o Senhor, querendo conhecer coisas que eles não conheciam, né? Mas é por isso que é importante que a gente crie as raízes do evangelho dentro dos nossos filhos, porque ainda que eles venham conhecer outras coisas diferentes, eles vão ter raízes no Senhor, no evangelho, e eles vão saber muito bem onde é o lugar deles, onde eles têm que estar. Amém? Porque Deus é fiel com as suas promessas e nós precisamos ser fiel também ao Senhor, ok? Porque Ele é bom, Ele tem sido fiel e bondoso comigo e com você. E a gente falha, amadas, a gente falha tanto, né? É só a gente estar aborrecida, é só a gente estar irritada, é só as coisas não saírem como a gente queria, é só uma notícia ruim chegar até a nossa porta e a gente já tá pensando em desistir, ok? E nós vivemos um mundo onde a fidelidade tá virando utopia, né, gente? Né? As pessoas, elas estão fiéis mais aos seus próprios interesses, como a gente tem falado esses dias, né? Passam por cima de qualquer um, de qualquer pessoa, né? Principalmente do evangelho, ok? Em busca dos seus próprios interesses, de conquistar aquilo que eu queria. Deus está demorando para fazer, então eu vou lá fazer do meu jeito. A gente tem até o exemplo de Abraão e Sara, não é verdade? Deus estava demorando e ela quis ir lá dar um jeitinho e ter o filho da escrava, mas Deus permaneceu fiel. Deus cumpriu a sua promessa, mesmo com Sara falhando. Deus foi fiel e cumpriu a sua promessa. O filho da promessa que o Senhor prometeu que daria a Abraão e Sara foi feito. Deus abençoou. Então, fidelidade é a principal característica para ter resultado na nossa vida daquilo que a gente crê, daquilo que a gente espera receber, né? É necessário para que haja recompensa do Senhor na nossa vida, porque a verdadeira recompensa celestial vem do Senhor, não vem desta terra. Ok? Na verdade, fidelidade, o segredo do sucesso na nossa vida é a fidelidade. Amém? Sucesso não é o quanto eu consigo financeiramente, não é quantas pessoas eu tenho numa live, sucesso não é quanto eu consegui de fama, o quanto eu consegui de bens. Sucesso na nossa vida é permanecer fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das pessoas. Né? Se o meu cônjuge, ou meu filho, ou meu líder de igreja, ou meu patrão, ou seja, quem for, não está sendo fiel ao Senhor, isso não é desculpa para eu quebrar a minha fidelidade com Deus. A gente vê muitas pessoas, né, deixando seus compromissos com a palavra de Deus, deixando de dar dízimo porque viu lá na internet o fulano de tal, né? Pessoas que deixam de ir na igreja por causa de uma frustração com o líder, né? Pessoas, mulheres, quantas mulheres eu vi que se revoltou contra Deus, abandonou os caminhos do Senhor e caiu no mundo porque se decepcionou com o marido ou porque foi traída com o marido, então abandona o seu compromisso com Deus. Fidelidade é compromisso, ok? Então eu permaneço compromissada com Deus, com a sua verdade, com a sua palavra, independente das circunstâncias. Então, para que haja recompensa
como diz a palavra lá em Apocalipse 2, é um compromisso que é para toda a vida. Para toda a nossa caminhada, a fidelidade tem que ser uma característica nossa. Em tudo que a gente faz, tem que ser uma característica nossa, ok? E é nas pequenas coisas, né? Deus aplica o teste em nós das pequenas coisas, né? Porque ele fala lá na palavra que aquele que for fiel no pouco, no muito ele colocará. Que acho que está em Lucas, até acho que marquei, acho que é Lucas 16, 10, que fala, aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Então, nós precisamos aprender a ser fiel em pequenas coisas muitas vezes, né? Lá no nosso trabalho, ok? Às vezes, né, o patrão, ele sai um pouquinho e aí eu vou lá, fico lá na internet, no WhatsApp, né? Enquanto o patrão não tem ninguém por perto, só que o patrão não tá pagando para eu ficar na internet ou ficar conversando no WhatsApp, né? Ou aquela xerox que tira escondida, né? Aquela impressão que faz lá no trabalho para levar para casa, né? Quando ninguém tá vendo. Você vê que a gente prova a nossa fidelidade em pequenas coisas, né? Eu lembro quando era menina, e muitas de nós tinham essa mania quando era criança, né? Que quando os mercados, né, começaram a dar sacolinhas de plástico, aquelas coisas todas, a gente ia fazer as compras, né? E às vezes trazia, né? Quantos de nós, eu lembro de menina, de adolescente, pegava as sacolinhas, né? E trazer às vezes umas sacolinhas a mais por causa de lixo e tal, para pôr nas lixeiras, né? E eu lembro quando eu me converti, eu fui no mercado e nesse hábito, né? Porque aí a gente tem um hábito, às vezes põe uma ou duas sacolinhas, tinha um hábito, né? De pôr uma ou duas sacolinhas a mais. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu peguei, eu tinha me convertido, eu tirei aquela sacolinha dali e eu pus de volta. Porque o Espírito Santo incomodou. Por quê? Porque eu tava levando algo que não era meu, né? O mercado dá para trazer as compras, não para eu ficar levando a mais para casa e abastecer meus saquinhos de lixo, né? Então você vê que em pequenas coisas a gente prova a nossa fidelidade. Quando alguém dá um troco a mais, será que a gente devolve? Quando alguém cobra errado, cobra menos algo que eu estou pagando, será que a gente alerta? Né? Porque fidelidade tem a ver com lealdade, com confiança, né? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Deus testa a gente em pequenas coisas. Eu lembro de um testemunho, que eu acredito que seja verdadeiro, de um pastor, quando ele foi pegar o ônibus, né? E o cobrador, ele deu o troco errado, né? Para aquele pastor, ele deu dinheiro a mais. Esse pastor voltou e devolveu esse dinheiro a mais. E aí o cobrador, ele falou assim, eu sei quem é o senhor é o pastor da minha esposa. Oi, Raquel, bom dia. O senhor é o pastor da minha esposa, né? E eu fiz de propósito, o senhor veio e devolveu. Então, olha só, nós somos observados. Deus olha para mim e para você. Mesmo que ninguém está vendo, o Senhor está olhando o que a gente está fazendo. O Senhor está olhando a nossa fidelidade. Se nós permanecemos fiel, Deus olha o nosso caráter, porque fidelidade é traço de caráter, não é só confiança, é traço de caráter, de honestidade, ok? De compromisso, de muitas coisas que a gente falou aqui, mas é traço de caráter, porque é a essência do próprio caráter de Deus. Então, eu não traio o meu próximo, eu não traio o meu marido, eu não traio o fulano ou ciclano, porque é traço do caráter de Deus em mim, por causa do Senhor em primeiro lugar, ok? Porque antes de trair alguém, nós estamos traindo ao Senhor, tá? Então, quando a gente faz fofoca de algo que só eu sei e a gente denuncia, a gente acusa, né? A gente fala algo que a pessoa confiou só para nós estamos traindo algo que é do caráter do Senhor, nós estamos traindo o Senhor. Entende? Então, a fidelidade em tudo é quando alguém confia um segredo a nós, é quando alguém confia algo em nós, né? Fidelidade quando alguém empresta algo a nós. Eu já perdi muitas coisas, né? Que eu emprestei, de toalha, que quem sabe me conhece sabe que eu tenho muita coisa de decoração, e a pessoa nem lembra de devolver, você tá entendendo? E passa, livros, o que eu já perdi de livros hoje eu nem empresto mais. Por quê? Porque eu já perdi muito livro. Né? A pessoa empresta para eu ler,
E aí, às vezes eu não lembro, passa muito tempo, às vezes eu não lembro para quem que eu fui emprestei, porque eram várias pessoas que eu conheço, né? Então, eu perdi uma toalha de mesa que minha avó bordou para mim, uma pessoa pediu emprestado e nunca mais devolveu. Então, assim, isso são traços do caráter. O Senhor testa a gente em pequenas coisas. A mesma coisa na obra, no chamado, no ministério. O Senhor testa a gente, prova a nossa fidelidade em pequenas coisas. A gente chega, né, como eu falei, a gente quer ver o produto pronto. Então eu vejo uma pessoa lá magra que fez dieta, eu já me vejo daquela maneira. Mas existe um caminho a percorrer. A mesma coisa na obra do Senhor. A gente vai para a igreja, a gente tem visto muito isso. Às vezes recebe uma promessa de um determinado ministério, pastoral, ou de louvor, isso, aquilo. Mas existe um caminho a percorrer. Mas a gente quer para ontem, né? Que a gente falou esses dias. A gente vive uma geração imediatista, né? E tá aí Davi. Né? Davi é um exemplo, né, de permanecer fiel independente das circunstâncias. Ele foi ungido ainda muito jovem para ser rei, mas ele aceitou todo o processo da caminhada até que isso acontecesse. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, mas ele permaneceu fiel aos planos de Deus, ao propósito do Senhor. Motivos para ele desistir, ele teve de monte, teria dado muito menos trabalho a ele se ele tivesse desistido de ser rei, falar, não quero ser rei, coisa nenhuma essa história, né? Mas não, ele permaneceu fiel àquilo que Deus confiou. E quantos de nós abandonam o chamado, abandonam os caminhos do Senhor, porque alguém feriu ou machucou o nosso coração, ou porque tá difícil, ou porque dá trabalho, não é verdade? Davi, ele permaneceu fiel, ele falava, eu sei o Deus que eu confio. Eu sei que eu estou servindo, né? Por quê? Porque tudo que Davi fazia era para o Senhor, era para honrar ao Senhor e não a homens, né? Mas ele honrava as autoridades, porque fidelidade também tem a ver com honrar as autoridades constituídas por Deus, ok? Então, porque também isso é característica, ok? De virtudes do Espírito Santo na nossa vida. Então, Deus olha o que eu e você está fazendo, mesmo quando ninguém está olhando. Um outro exemplo que a gente pode dar de fidelidade é Daniel, né? Daniel e os seus amigos, ok? Foram levados para a Babilônia e a palavra de Deus fala que eles não se contaminaram com os manjares da Babilônia, né? Então nós estamos aí nas festas de final de ano, a gente se reúne com a família, com os parentes, e a gente sabe que é a bebida, que rola muita coisa para poder estar com a família. A gente vai se colocar em ambientes que muitas vezes não é aquele ambiente que nós estamos acostumados ou que temos dentro de casa, ok? Né? O fato de estar num lugar desse não significa se contaminar e ir no embalo, vamos dizer, do povo, não é verdade? Né? Eu tenho que permanecer fiel ao Senhor, independente do lugar que eu estiver. A minha fidelidade ao Senhor tem que continuar por causa da quê? Da minha fé. Eu não confio no Senhor, a minha fé não está nele, ele não é digno de confiança, então ele merece ser honrado através da minha vida. Então nós vamos se reunir com as famílias agora no final do ano. Então o convite do Senhor para mim e para você, permaneça fiel. Ah, mas hoje é dia de festa, isso ou não. A nossa fidelidade é 24 horas por dia e é diário, porque o Senhor é fiel a nós em todo o tempo. Então a gente sempre tem que saber quem somos diante de Deus, independente do lugar que a gente esteja. Como eu sempre falo, meus filhos, quando saía para algum lugar, eu sempre falava para eles, não esqueça de quem vocês é. Porque saíam às vezes com um amigo de faculdade, um amigo de trabalho, eu sempre falava, onde quer que vocês estejam, não esqueçam quem vocês é no Senhor. Tenha isso no seu coração, porque filho, eles crescem, eles vão sair, eles vão conhecer as outras pessoas. Nós não vamos conseguir impedi-los de conviver com as pessoas, eles não vivem numa bolha e nem podemos criar os filhos dessa maneira, mas nós temos que ensiná-los a viver neste mundo em fidelidade ao Senhor. Eles vão fazer as escolhas deles, tem horas que eles vão acertar e tem hora que eles vão errar, mas a nossa função é semear a fidelidade do Senhor no coração dos nossos filhos, do nosso marido.
Amém? Então, fidelidade, ela faz parte da vida de fé, é nosso estilo de vida, ok? Uma definição no hebraico da palavra fidelidade significa persistência. Aleluia! Perseverar. Quantas vezes nós pensamos em jogar a toalha diante das circunstâncias difíceis, né? Ah, tá demorando a conversão do meu marido. Ah, tá demorando tal mudança. Ah, tá demorando aquela promessa para acontecer. Quantos de nós pensamos em jogar a toalha? De repente você entrou aí nessa live hoje, tá falando assim, Senhor, eu tô cansada. Para mim deu, eu não vejo mudança, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Eu estou cansada, eu tô jogando a toalha. Amados, permaneça fiel. Ah, o Senhor está em silêncio, eu tenho orado, parece que o Senhor não está falando comigo. Permaneça fiel. Eu sempre falo, quando você recebe uma ordem, bom dia, Grace, né? Uma ordem de uma autoridade, seja ela qual for, a não ser que venha outra ordem dessa mesma autoridade, você permaneça fazendo o quê? O que foi dado na última vez, na última ordem. Por exemplo, né, minha pastora Renata, ela tá aí na live, se ela fala assim, eu quero durante o ano todo flores brancas na mesa da ceia. Então, até que ela venha e fala para mim, bom dia, Renan, Deus abençoe a sua vida. Até que ela venha para mim e fala assim, Simone, não vamos mais pôr flores brancas na mesa, nós vamos pôr agora flores vermelhas. Eu vou continuar por flor branca, ainda que ela fique em silêncio a respeito disso. Eu não vou precisar perguntar todo mês para ela, pastora, põe flor branca de novo na mesa? Não, ok? Porque a última ordem que ela me deu era que era flor branca. Então, se ela não falar nada, eu vou continuar colocando fielmente as rosas brancas na mesa. Isso é um exemplo que eu tô criando aqui, tá bem, amados? Né? Na verdade, eu não sou nem a responsável pelas flores brancas, as flores da Santa Ceia. Mas é um exemplo, ok? Então, até que venha uma outra ordem, ok? Eu permaneço na última que eu recebi. E o que o Senhor falou para você? O que ele falou? Qual foi a última instrução que o Senhor deu para mim e para você? Se ele não falou nada, significa que é para você se manter naquilo que ele falou, fiel àquilo que ele falou, nas instruções que ele deu para você. Não é para mudar, continua seguindo, independente das circunstâncias. Tudo é um processo na nossa vida, até que o resultado venha, até que a recompensa venha, ok? Eu já testemunhei várias vezes, eu esperei 4 anos a conversão do meu marido. E muitos crentes falavam assim, Simone, eu não vejo o seu marido crente de jeito nenhum. Mas eu permaneci fiel na promessa do Senhor. Então, a fé é isso, é crer, é ter certeza daquilo que eu não estou vendo. É confiar que Deus vai fazer mesmo que eu não estou vendo. Então permaneça fiel na ordenança que o Senhor te deu, naquilo, na direção que Ele te deu. Se Ele não mudou a direção, Ele não trouxe nenhuma direção nova, então permaneça fiel na direção que Ele falou para você. Não é para mudar. Não tem essa de silêncio, tem essa direção de Deus. Deus está trabalhando o tempo todo a nosso favor. Então permaneça fiel na direção do Senhor, permaneça fiel na palavra de Deus, naquilo que o Senhor confiou para você. Eu não sei o que Deus confiou para você. O Senhor confiou marido, o Senhor confiou filhos, o Senhor confiou chamados da tua vida. Permaneça fiel, ok? A não ser que Ele dê outra direção na sua vida, continue cuidando daquilo que Deus confiou, ok? Porque Ele olhou para você e falou assim, eu posso entregar para Grace, eu posso entregar para Simone, eu posso entregar para o Renan, porque eu sei que vai fazer, que vai cuidar daquilo. Então nós temos que ser fiel o tempo todo ao Senhor, ok? Então, um outro exemplo, né, e falando já nisso, né, de família, de permanecer fiel quando tudo ainda à nossa volta parece dar errado, eu lembro muito bem de Ruth, né? Ruth, ela perdeu o marido, ela perdeu o genro, né? Ela perdeu tudo. E quando a sua sogra quis voltar, né, para a sua terra, né, para lá Jerusalém, para Belém, na verdade, né? Que Ruth falou?
eu vou continuar fiel a você, eu vou continuar com você, porque o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth estava falando para Noemi, olha, essa virtude de fidelidade que vem de Deus, eu também tenho na minha vida, porque o teu Deus é o mesmo Deus que o meu. Ai, manda beijo para Rafa, Vi. Então, Ruth está falando para Noemi, olha, essa característica de Deus eu também tenho na minha vida, Noemi. Então, independente das perdas, da dificuldade que nós estamos vivendo, eu vou permanecer fiel ao compromisso que eu tenho com você. Eu vou permanecer fiel ao compromisso que eu tenho com Deus. E Ruth voltou para Belém junto com Noemi. E chegou lá em Belém, ela foi o quê? Cuidar da sogra, né? E a palavra fala que ela foi lá pegar espigas que caíam, que sobrava das colheitas, ela foi ali recolher quietinha no canto dela, sendo fiel a Deus, sendo fiel à sua sogra, ao compromisso que ela tinha com a sua sogra. Ela ficou ali fiel, recolhendo as espigas. Não, ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo a fidelidade daquela mulher. E o que o Senhor fez, lembra que eu falei? O Senhor nos testa nas pequenas coisas, e ela ali fiel à sua sogra, até nas pequenas coisas, fiel ao Senhor, até nas pequenas coisas, o Senhor contemplou a integridade, a fidelidade do coração desta mulher, ok? E o que o Senhor fez? O Senhor abençoou a vida dela, essa mulher foi honrada, o Senhor a colocou no muito, ok? O Senhor colocou ela no muito, ela foi próspera, ela teve muito mais do que imaginou, e o Senhor deu um novo matrimônio a ela, e o Senhor deu a ela, né, um homem próspero na vida dela para cuidar dela, porque o Senhor olhou a fidelidade dela, ela colhendo aquelas espigas. Então, a gente não pode desperdiçar nada do processo do Senhor na nossa vida, nem as pequenas espigas que ficam caindo no caminho, que muitas vezes a gente acha pouco, ok? Bom dia, Gabriela, Deus abençoe, seja bem-vinda, né? Então a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade que o Senhor coloca na nossa vida, nem as pequenas espigas que são deixadas no caminho, ok? Porque elas são importantes para a nossa vida, elas fazem parte da nossa vida para a gente colher algo grande amanhã, porque toda semente ela começa pequenininha antes de se tornar algo grande, nada começa grande, tudo começa pequeno. Não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas que o Senhor tem entregue a você, ok? Comece com o que você tem. Se Deus te confiou algo e você fica, mas eu preciso disso, preciso mais daquilo outro, preciso tanto de dinheiro, não despreze o que você tem, os pequenos começos. Comece com aquilo que você tem e deixe que o Senhor vá fazer crescer, prosperar e vai se tornar abundante. Seja fiel com o que o Senhor tem. Quantas coisas muitas vezes também a gente não é fiel, que a gente falava assim, olha, se eu casasse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se eu tivesse um filho, seria a pessoa mais feliz do mundo. Se eu tivesse meu próprio negócio, né, ou isso, aquilo, outro, ou se deixassem eu cantar na igreja, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E aí depois passa um tempo, a gente tá reclamando e já tá murmurando. Aquilo que a gente achava que ia ser mó feliz, se eu tivesse um filho, eu ia ser a pessoa mais realizada e feliz do mundo. Aí o filho nasce, dá um monte de trabalho e a gente já tá querendo jogar a toalha. Não é verdade? Fala, não aguento mais essa criança, Deus, misericórdia, Pai. Não é verdade? Ou já tá querendo desistir do casamento porque não saiu como havia planejado. Então, fidelidade é um compromisso com o Senhor, um compromisso com a sua verdade, né? Continue a fazer certo o que é certo, mesmo quando todos à sua volta não estiver fazendo certo. Isso é fidelidade, foi isso que Daniel fez. Ele continua fazendo certo, mesmo que o lugar, o ambiente que o cercava não era o lugar dele. Mas ele estava no lugar dele diante do Senhor. Né? O Senhor estava em primeiro lugar na vida dele, mesmo ele não estando no lugar dele, né? Fisicamente, mas ele estava posicionado espiritualmente. Então, fidelidade é estar posicionado diante de Deus, é ter compromisso com Deus e ter compromisso também com os homens, é honrar a confiança que as pessoas colocaram em nós.
ok? A gente vê muitas brigas em famílias, muitas pessoas, né, tendo problemas porque ou emprestou o nome, ou emprestou dinheiro, ou emprestou coisas, enfim, né? A gente tem que aprender a honrar os nossos compromissos financeiros, compromisso com Deus, compromisso com as pessoas. Fidelidade é caráter, é compromisso, é desafiador, é isso mesmo, Grace, é desafiador, ok? Estar no mundo de pecaminoso, maligno como este, muitas vezes estar com pessoas que não têm compromisso com Deus, mas eu tenho que ter compromisso com Deus. Eu tenho que saber, eu e você, quem somos para o Senhor. Nossa fidelidade não pode depender das pessoas, das circunstâncias. Bom dia, Michele, Deus abençoe a sua vida. A nossa fidelidade, independente das pessoas e das circunstâncias. Ah, fulano também fez comigo, também vou fazer com ele. Não, eu tenho que ter o meu caráter fiel, independente de qualquer coisa. Porque eu estou posicionada em Deus. A minha posição está afirmada em Deus. Bom dia, minha querida. A minha posição está afirmada em Deus e não pessoas. Então eu não vou mudar o meu posicionamento com o Senhor por causa de ninguém. No trabalho é desafiador também, porque a gente vê muita corrupção no ambiente de trabalho, né? E a gente muitas vezes é pressionado a ceder a muitas coisas, né? Para manter o emprego. Mantenha a sua fidelidade ao Senhor e deixe que o Senhor te honra, ok? O Senhor é Deus que abre e fecha a porta. Ele é Deus que honra. Permaneça fiel. Daniel não se contaminou, ok? Ruth permaneceu fiel. Então, permaneça fiel. A palavra fala lá em Apocalipse. Ao que permanecer, eu darei uma recompensa. Eu terei a coroa da vida. Nós temos algo que está em jogo, que é uma eternidade. Então nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, independente de tudo e de todos. Porque haverá uma recompensa, e essa recompensa virá do Senhor, virá dos homens, porque o Senhor olha o nosso coração. E a integridade, fidelidade tem a ver com integridade, ok? Integridade de caráter, integridade de posicionamento, integridade de vida espiritual, porque a gente está posicionado diante do mundo espiritual. Então, quando a gente cede aqui no mundo carnal aos apelos deste mundo, nós estamos abrindo e cedendo no mundo espiritual para o inimigo também. Então, a gente tem que estar posicionado em Deus. É fidelidade, é caráter, é constância, é permanecer fiel na palavra do Senhor, naquilo que Ele propositou, aos sonhos, aos planos de Deus. Então, é permanecer nos planos do Senhor em todo o caminho, permanecer fiel, sabendo que do Senhor vem a recompensa. Permaneça fiel, independente do que seu marido esteja fazendo, o que seu filho, o que seu líder, o que o seu patrão, o que todo mundo esteja fazendo. Você fique posicionada, mulher, diante do Senhor, porque o Senhor fala que você é coluna, e coluna do Senhor tem que estar posicionado. Homem, você é varão de Deus, você também tem que estar posicionado no Senhor, para dar proteção à sua família, para não abrir brecha no seu telhado, no telhado da sua casa. Não abre brecha. Fidelidade ao Senhor. Quando nós quebramos a nossa fidelidade por qualquer coisa, nós abrimos brechas em nossa vida, em nossa família. Nós abrimos portas para o inimigo atacar a nossa vida. Quando quebramos a nossa fidelidade. Por quê? Porque é traição, ok? E traição, ela traz resultados de morte. E Deus quer que a gente venha gerar vida, ter uma vida frutífera. Então, para que a minha vida seja frutífera, para que a minha vida tenha recompensa no Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor e aquilo que Ele propositou a mim e a você, amém? Temos um céu para ganhar. Nosso maior propósito, temos uma missão aqui nessa terra, nós sabemos disso, que Deus nos gerou, nos criou com um propósito, nós sabemos disso, mas o nosso principal propósito não é ter sucesso nessa terra, não é ganhar dinheiro, não é ser famoso, não é ser conhecido. Nosso primeiro propósito é o céu. É a recompensa que vem do céu, é poder estar com o Senhor, é chegar, que nem Paulo falou lá em 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, cumpri a carreira, amém? E guardei a fé. Ou em outras traduções fala assim, eu permaneci fiel.
Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Algumas versões falam assim, e guardei a fé. Outras falam, e permaneci fiel. Porque fé e fidelidade é a mesma coisa. Então, continue confiando no Senhor. Continue na direção que o Senhor deu. Continue propositado, fiel, com os compromissos com o Senhor. Propositado e posicionado com as coisas do reino de Deus, amém? Independente de qualquer circunstância, onde você vá, saiba quem você é para o Senhor, seja fiel, amém? Porque a recompensa virá, amadas, virá, né? Se não vier nessa terra, virá no céu, mas o que importa é o que vem do céu para nós, amém? Glória a Deus, né? Deus abençoe sua vida, vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, papai, eu coloco nossa vida diante do teu altar. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, olhar o nosso coração, que o Senhor possa olhar todas as circunstâncias que nos cercam, Senhor amado. Papai, que a tua fidelidade, Senhor, seja, Senhor, a maior virtude, Senhor, do nosso caráter, papai. Senhor, que ela seja presente, Senhor, que quando as pessoas olharem para mim, Senhor, olharem para minhas irmãs, para os meus irmãos, Senhor, possam encontrar, Senhor, características de fidelidade, de integridade, Senhor, que o Senhor venha colocar, Senhor, nos colocar a nossa vida posicionados em Ti, posicionados na Tua palavra, Senhor, na Tua verdade, Senhor, que o Senhor possa olhar para mim, para minhas irmãs, para os meus irmãos, encontrar um coração fiel a Ti, Senhor, fiel aos Teus princípios, fiel à Tua verdade, papai, que possamos frutificar, Senhor amado, Senhor, que a nossa vida seja uma vida frutífera, que seja uma vida que glorifique, que exalte o teu nome, Senhor, que possamos ser fiel em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, Senhor, que nossa mente, que o nosso coração esteja guardado em Ti, Senhor, independente das circunstâncias, independente dos lugares que estejamos, ó Senhor, que estejamos posicionados, Senhor, conforme o Senhor tem falado na Tua palavra, que estejamos posicionadas em Ti, Senhor, Pai, que a Tua verdade, Senhor, seja o nosso escudo, Senhor, e aonde quer que a gente esteja, Senhor, que a Tua verdade seja, Senhor, a fidelidade do nosso coração, papai. Senhor, abençoa, Senhor, cada uma de nós, Senhor, se tem irmãs que foram feridas, pessoas aqui que foram feridas, machucadas, porque um dia foi traída por líderes, ou foram traída pelo esposo, ou pela esposa, ou por algum amigo, Senhor, que a Tua unção, que o Teu bálsamo de cura, Senhor, venha sobre a vida de cada uma, Senhor, que o Senhor venha curar, sarar e restaurar o coração, Senhor, e que o Senhor venha posicionar em Ti, nos Teus planos, nos Teus propósitos, que o Senhor venha resgatar de novo, Senhor, aleluia, tudo, Senhor amado, que o Senhor projetou, Senhor, na nossa vida, que o Senhor venha resgatar, Senhor, as nossas vidas, Senhor amado, e posicionar nos Teus planos, ó Senhor amado. Que o Senhor venha resgatar o ferido, o machucado, Senhor, e colocar e resgatar de volta, Senhor, nos Teus planos e nos Teus propósitos. Abençoa cada lar, guardando, Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu poder, porque o Senhor tem permanecido fiel nas nossas vidas, ó Senhor amado. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua fidelidade com as nossas vidas, papai, é que eu te peço, abençoa o nosso dia, Senhor, e que a nossa vida seja frutífera em Ti, em nome de Jesus. Amém, minhas queridas? Amém? Obrigada a todas, obrigada pela presença. Amanhã a gente tá aqui, ok? Mais um fruto que a gente vai, mais uma virtude que a gente vai estar falando amanhã, então eu aguardo você aqui. Você é mansa? Nós somos mansos? Vamos conversar sobre isso amanhã, amém? Espero você, convide outras amigas, mande aviãozinho, mande pelo WhatsApp, ok? Deus abençoe a sua vida e seu dia, em nome de Jesus, amém? Permaneça fiel ao Senhor, aleluia!